pessoal! Estamos aqui de volta, para fazer esse revisaço com vocês aí, Vamos trabalhar hoje 3 matérias aí importantes para o concurso de vocês, Então, aquele bom dia, aquele boa tarde, aquela boa noite, já que eu não sei o horário que você está estudando, mas vamos lá, vamos ver as nossas questões aí, trabalhar essas questõezinhas e revisar um pouquinho, do assunto que vai ser cobrado aí na prova de vocês, tá? Vamos iniciar o nosso revisaço com questões de direito administrativo, tá? Bem, pessoal, a nossa primeira questãozinha aí que nós vamos trabalhar vai trazer a questão dos princípios da administração pública, os princípios que norteiam a atuação do administrador público, que vão fazer com que a administração pública ela possa executar as suas atividades, chegando aí a cumprir a sua principal função, que é o interesse público, buscar sempre o interesse público, ok? Vamos lá? Vamos para a nossa primeira questão sobre princípios, nossa primeira questãozinha aí sobre princípios. Bem, pessoal, a nossa primeira questão ela vai falar aí, assinale a alternativa correta que identifica o princípio constitucional aplicável ao direito administrativo, segundo o qual impõe-se ao administrador público a observância da finalidade de seus atos, ou seja, que estes sejam praticados para o seu fim legal. Bem, pessoal, princípios, artigo 37 da Constituição Federal. É o que a gente chama de princípios explícitos, Os princípios explícitos são aqueles que vão estar visíveis dentro do texto constitucional. Os implícitos são aqueles que não estão no texto constitucional, que estão na legislação administrativa. Então, nós temos aí aqueles princípios que não estão no texto constitucional, mas que vão reger a administração pública. Mas essa questão, ela trabalha especificamente dos princípios explícitos, presentes no artigo 37 da Constituição, quando ele vai dizer que a administração pública, seja ela direta ou indireta, atuam com base nos princípios que a gente conhece naquele bizuzinho do LIMP, o famoso aí LIMP que a gente trabalha tanto em direito constitucional como em direito administrativo. Então, vamos estar presentes lá a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. São 5 princípios aí que norteiam a administração pública dentro do sentido de serem aí explícitos para a sua atuação. Princípio da legalidade. O que esse princípio da legalidade ele dispõe para a gente? Que o administrador público, ele obrigatoriamente precisa estar adstrito, precisa estar vinculado ao que dispõe a lei. A lei, ela vai nortear a atuação do administrador público. Nós verificamos o princípio da legalidade no artigo 5º da Constituição, quando a Constituição nos impõe que todo o meu fazer ou meu deixar de fazer, toda a minha ação ou toda a minha omissão é pautada na lei. Isso para o indivíduo de forma subjetiva. E aí o artigo 37 nos reproduz essa característica do princípio da legalidade quando nos impõe aí que o administrador, a própria atuação da administração pública é pautada no que dispõe a lei. E qual a diferença específica do princípio da legalidade do artigo 5º para o princípio da legalidade do artigo 37? É que no artigo 37, o legislador que impõe aí a característica de que a administração ela deva cumprir com o que está previsto na lei, dispõe que, por essa vinculação à lei, aquilo que não está disposto na lei, significa dizer que é proibido ao administrador fazer. É proibido ao administrador praticar esse determinado ato. Então, o administrador ele vai ter que executar o que dispõe a lei, e se não está previsto na lei, significa dizer que é
proibida a sua atuação, que ele não pode atuar diante daquele fato porque não está previsto na lei e é proibido a ele fazer. Princípio da legalidade. Depois, o legislador vai trazer para a gente o princípio da, impessoalidade. Tá? O princípio da impessoalidade, ele traz duas vertentes, né, para o administrador. A primeira vertente que ele dispõe para a gente é que a atuação do administrador, ela tem que ser uma atuação de forma que ele não conceda privilégios à terceira pessoa que procure a administração pública, que ele não poderá atuar em favor daquele indivíduo, mas sim sempre em favor do interesse público. Toda a atuação do administrador público na realização das suas atividades deve ser pautada no interesse público. Ele não pode conceder benefícios, ele não pode conceder privilégios em favor de terceira pessoa. Então, ele vai observar de forma imparcial aquele problema que lhe foi apresentado, aquela pessoa que aparece buscando uma prestação de serviço, uma atuação da administração pública e vai conceder a realização daquela atividade observando meramente o que está disposto na lei para a sua atuação. E a segunda vertente é que ele também não pode, ele como administrador, não pode atuar em nome próprio, não pode se favorecer com a atuação dentro da administração pública. Ele também tem que ser impessoal, né? Inclusive a legislação depois vai falar que em obras públicas, né, você não pode ter ali o nome do administrador como destaque, porque aquela obra não é do administrador, mas sim da administração pública. Então você tem aí a característica da impessoalidade. A moralidade vai trazer que o legislador ele precisa atuar com boa fé, com probidade, ele precisa atuar sempre buscando a disposição da ética, atuação com ética, com boa fé, buscando sempre a característica da probidade, né? Inclusive, para a configuração dessa moralidade pública, nós temos aí a lei de improbidade administrativa, nós temos a lei da ficha limpa, nós temos a questão da ação popular que está lá no artigo 5º, né? A ação popular que tenta evitar ou suspender atos lesivos à moralidade pública, a essa atuação que deveria estar acontecendo de boa fé diante da ética e não está. Então você tem aí alguns mecanismos, a ação civil pública também, por impetração por parte do Ministério Público, que tem essa característica de fazer com que haja configuração da moralidade pública, tá? Então, a moralidade vai buscar, o princípio da moralidade vai buscar a atuação do administrador com base na ética, na boa-fé e na probidade, tá? Além da moralidade, publicidade. Os atos da administração pública deverão ser públicos, deverão ser de conhecimento de toda a sociedade, até porque a função principal do administrador é buscar o interesse público. Então, por isso, essa determinação aí por parte do administrador público em demonstrar a publicidade desses atos. Qual é a regra? A publicidade. Mas existe a exceção? Sim. A exceção é justamente em que, em alguns casos, o sigilo ele deverá acontecer. Mas aí a própria legislação vai dizer quando esses atos da administração pública serão sigilosos, tá? E o princípio da eficiência. O legislador ele tem que trabalhar de forma a garantir uma celeridade na resposta, né, na prestação de serviço à sociedade. Produtividade. E além disso, ele precisa tornar essa prestação de serviço econômica, até porque é o nosso dinheiro que está sendo utilizado. Então, é economicidade. Então, toda vez que a gente falar de eficiência, nós vamos estar falando de produtividade e economicidade, tá? São os princípios aí, as vertentes aí que vão nortear o princípio da eficiência. E aí, diante dessa revisão bem rápida aí dos princípios explícitos presentes no artigo 37, pessoal, a gente pode responder a nossa questãozinha. A banca
a busca da gente, né? Qual seria o princípio em que impõe-se ao administrador público a observância da finalidade dos seus atos. Ele tem que cumprir a finalidade ao qual ele está vinculado, né? Ou seja, que estes sejam praticados para o seu fim legal. O administrador ele tem que buscar cumprir, né, com a finalidade ao qual ele está, a competência ao qual ele foi colocado ali para o exercício da sua função. Qual é o princípio que traz isso para a gente? Qual é o princípio que vai trazer a execução da atividade praticada pelo administrador público, né? Moralidade? Não, a moralidade fala de probidade, agir com probidade, boa-fé, diante da ética. Duplicidade? Vimos esse princípio no artigo 37, ou até mesmo como um princípio implícito? Não, né? Foi colocado aí como uma forma de confundir a sua cabeça. Impessoalidade, pessoal, o princípio da impessoalidade, ele traz a atuação do administrador com a característica de que ele não conceda privilégios, ele atue de acordo com o que prevê a lei. É isso que a questão está querendo da gente? Sim. Atuar de forma a não conceder privilégios, executando o que está disposto na lei. Então, se ele trabalha executando o que está disposto na lei, qual a alternativa correta? A letra C, princípio da impessoalidade. Princípio da publicidade, a questão teria que me trazer a publicidade dos atos, né? Os atos que estariam sendo públicos da atividade exercida pelo administrador. E eficiência, a gente falou sobre produtividade e economicidade. Então, não seria aí a resposta cabível para o que dispõe a questão. E aí, a assertiva correta, a letra C, princípio da impessoalidade, ok? Bem, então, sobre princípios, lembrar, né, que a gente tem aí princípios que são implícitos, como a gente já definiu aí, tá? Os princípios implícitos, supremacia do interesse público sobre o privado. Sempre que eu tiver o interesse público, eu vou pensar no interesse público em detrimento do interesse privado. E a indisponibilidade dos bens públicos, né? Os bens públicos, eles são indisponíveis, não são passíveis de uso capião, né? Lembrar disso. Os bens públicos, além de não serem passíveis de uso capião, eles também não podem ser colocados como forma de pagamento de dívidas. A gente tem aquela característica de que não haja a possibilidade de penhora, então os bens são impenhoráveis, tá? Então, indisponibilidade dos bens públicos, uma vez que os bens públicos não são do administrador público, eles são de toda a sociedade e devem ser utilizados para buscar o interesse público, tá? Bem, saindo aí da questão relativa a princípios, a gente vai ver uma questãozinha agora voltada para atos administrativos. Bem, meus amores, atos, né, lembrando de forma assim bem rápida, que é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, de forma a fazer com que a sua atuação possa realizar a prática desses atos, a própria utilização dos atos, possa fazer com que a administração ela dite os direitos e imponha, inclusive, os deveres e as obrigações. Então, os atos são as manifestações de vontade que acontecem através da administração pública de forma a fazer com que essa administração ela conceda direitos e também, né, com que ela atue dentro do cumprimento de suas obrigações, tá? Bem, os atos administrativos, né, eles têm algumas regras de validade, né? Os atos administrativos, nós temos os tipos de atos que vão acontecer, tá? Então, a questãozinha, ela vai trazer para a gente algumas regrinhas dentro das assertivas. Vamos lá para ela. A administração pública pode revogar ato próprio discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno a respeito da teoria dos atos administrativos. Assinale a alternativa correta, né? Então,
Ele quer saber aí qual é a alternativa que é correta dentro da teoria voltada para os atos, tá? Vamos para as assertivas e aí a gente vai entendendo como é que funciona essa questão dos atos administrativos. Bem, letra A. A competência é elemento do ato administrativo e advém diretamente da lei, sendo intransferível e improrrogável, salvo a previsão de delegação ou avocação. Vamos lá. A competência, pessoal, ela é a primeira condição de validade do ato, tá? Quais são as condições de validade do ato para a gente lembrar? Competência, né? Finalidade, tá? O administrador ele não pode fugir da finalidade para o qual ele está vinculado ali na prática do interesse público, a finalidade ao qual ele está adstrito para o cumprimento dos atos administrativos. Então, competência, finalidade, forma, né? Na maioria das vezes os atos administrativos, de toda forma, eles são atos formais, né? Então, a sua forma ela vai ser escrita, né? Além da forma, nós temos o motivo, a gente vai falar do motivo daqui a pouco, e o objeto, tá? Então, quais são as condições de validade do ato? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Então, a gente já entendeu quais são as formas e a competência é a primeira condição de validade do ato administrativo, tá? E aí, você tem a característica de que, por ser a competência a primeira forma de condição, né, ela traz a ideia de que é o poder legal do administrador praticar os seus atos. É a responsabilidade, a competência é a responsabilidade que foi instituída para o administrador dentro da prática daqueles atos. A responsabilidade legal que ele detém de praticar atos administrativos, tá? E a questão, ela traz isso pra gente. Ela vai dizer, ó, a competência é um elemento do ato administrativo e advém diretamente da lei. E isso é a lei que vai determinar o princípio da legalidade, sendo intransferível e improrrogável. Ok, intransferível e improrrogável a competência, salvo quando decorre delegação ou avocação. Existem alguns atos administrativos que podem ser delegados. O indivíduo ele tem a responsabilidade e ele repassa essa responsabilidade para alguém. Ou então ele pode avocar, é quando ele chama para si. Delegação, repasse da competência, autorizado pela lei. Avocação é chamar para si aquela competência. Então, existem casos em que o ato administrativo, ele autoriza que essa competência ela seja delegada ou avocada. A própria lei vai dispor para a gente essa previsão, tá? Então, ó, a resposta seria de imediato a letra A, já que ele quer a correta. Mas vamos verificar as demais alternativas, tá? Ele fala aí na letra B de anulação. A anulação de ato administrativo fundamenta-se na ilegalidade do ato, enquanto a revogação funciona como uma espécie de sanção para aqueles que deixaram de cumprir as condições determinadas pelo ato. Pessoal, a assertiva B, ela já nos traz aí, logo no comecinho da questão, que a resposta estaria errada. De início, a anulação do ato administrativo, ele fundamenta-se na ilegalidade. Ok, anulação e legalidade. Mas quando ele fala aí de revogação, pessoal, não existe essa característica de sanção. A revogação, ela está pautada na oportunidade e conveniência. Olha lá no comecinho, né? Que a administração pública pode revogar os atos discricionários simplesmente pelo fato de não mais considerar conveniente e oportuno. Então, o que vai caracterizar a previsão ali da revogação do ato administrativo é a oportunidade e a conveniência, tá? Bem, mas vamos lá. Motivo e motivação, tá lá na letra C. São sinônimos em matéria de atos administrativos, referindo-se ambos ao elemento fático que justificam a existência do ato administrativo, aos quais, nos atos discricionários, não estão sujeitos ao controle judicial. Bem, pessoal, a gente está falando aí de motivo e
motivação. Lembrar dessa distinção aí entre motivo e motivação, tá? Motivo é a causa que está levando o administrador a executar, praticar aquele determinado ato. Já a motivação é a exteriorização das razões que levaram a praticar aquele determinado ato, tá? E aí ele coloca como sendo sinônimos, então a gente não teria essa predisposição. São situações diferentes. Motivo é a causa que leva à prática do ato. Motivação é a exteriorização, né, por escrito, né, das razões que levaram o administrador a praticar aqueles determinados atos. Então, assertiva incorreta nesse sentido, tá? Letra D. Ato administrativo praticado fora dos padrões de legalidade e que exorbite os limites definidos e previstos em lei é denominado ato discricionário. Pessoal, olha, ato administrativo praticado fora dos padrões legais e que exorbite os limites definidos em lei, né, não é discricionário. Discricionariedade é a ideia do ato administrativo que é pautado no que dispõe a lei, e além dessa disposição de estar pautado na lei, se dá ao administrador público a liberdade de escolha. Então, ele pode escolher dentro daquilo que a lei define para ele qual seria o melhor caminho para buscar o interesse público. Então, ele vai observar o que está na lei, mas ele vai ter uma liberdade de escolha para praticar o ato de forma que ele chegue ao interesse público dentro daquela liberdade de escolha dele, tá? Então, discricionariedade traz essa ideia. Ato vinculado é aquele em que eu vou ter que observar diretamente o que está disposto na lei, sem liberdade de escolha. Discricionariedade, eu observo o que está disposto na lei, mas eu tenho liberdade de escolha, tá? Então, a assertiva correta na segunda questão, a letra A, né? Achamos ela logo de cara aí, tá? Bem, vamos agora para a terceira questão aí de direito administrativo sobre poderes, tá, pessoal? Bem, os poderes que vão regular a administração pública, eles são aqueles poderes que determinam a atuação do administrador público, tá? E aí nós temos o poder vinculado, o poder discricionário, o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder de polícia, tá? Então, 6 poderes aí: vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e o poder de polícia. Vamos à nossa questão, tá? Os poderes da administração pública consistem em prerrogativas especiais e instrumentos que o ordenamento jurídico confere ao Estado, para que este cumpra suas finalidades institucionais para a busca do interesse público. Ele deu o conceito de poderes para a gente. Aí ele diz, sobre esse tema, assinale a alternativa correta, tá? Vamos lá. Assertiva A. O disciplinar, então, o poder disciplinar é aplicável a todos os entes da administração indireta. Até aí tá ok. Que se sujeitam à administração central para fins de processamento dos processos disciplinares instaurados contra seus servidores, tá? Bem, pessoal, olha o que ele diz. É aplicável a todos os entes da administração indireta, que se sujeitam à administração central, que seria a administração direta, né? Para fim do processamento dos processos disciplinares instaurados contra seus servidores. Qual a função do poder disciplinar? A função do poder disciplinar é justamente aplicar penalidades, aplicar sanções, né? Mas qual seria aí o erro em relação a essa questão? Ele estaria correto no momento em que a instauração, o processamento de processos disciplinares, até aí está ok. Só que ele coloca assim, aplicável a todos os entes da administração indireta, né? Pessoal, a gente tem que ver que em determinados momentos os poderes, eles teriam aquela condição de estarem voltados para a aplicação da característica de ser disciplinar, tanto
para a administração direta como para a indireta. Então, na administração direta, o poder disciplinar vai ser aplicado dentro da administração direta. E na indireta, dentro da indireta. Até porque, por mais que existam ligações, a gente tem que ver que o controle de uma administração sobre a outra, da direta sobre a indireta, é um controle finalístico, né? Então, eu não teria esse controle hierárquico, tá? Eu teria um controle finalístico. Ou seja, o controle finalístico me traz a característica de que a administração direta ela vai observar apenas se a administração indireta está cumprindo com a finalidade para o qual ela foi criada. Eu não teria essa intervenção de aplicação de características disciplinares, de aplicações de sanções entre uma administração e a outra, tá? Então, assertiva, a letra A estaria errada. Letra B. A faculdade que tem o Estado de limitar e ou condicionar o exercício dos direitos individuais, a liberdade e a propriedade, tem como objetivo o interesse público e denomina-se poder hierárquico. Pessoal, essa condição que o Estado tem de limitar ou condicionar o exercício de direitos individuais está voltado aí não para o poder hierárquico. Então, quando eu limito a propriedade, né, quando eu volto para essa questão de limitar os direitos subjetivos do indivíduo, individuais, né, em prol do interesse público, buscando o interesse público, eu vou para o poder de polícia. Então, a faculdade, a liberdade que o Estado tem de condicionar o exercício de direitos individuais e a liberdade de propriedade está voltado para o poder de polícia. Artigo 78 do Código Tributário vai trazer essa previsão para a gente sobre o poder de polícia. Restringir o gozo de bens, atividades e direitos individuais em prol do interesse público, poder de polícia, né? Observem bem esse poder de polícia dentro dessa possibilidade de restrições, porque é bem cobrado em prova. As bancas costumam trabalhar um pouquinho o poder de polícia nesse sentido. Então, observar aí mais um pouquinho esse poder de polícia, mas lembrar, toda vez que falar de restrição, limitação, condicionamento de direitos, você vai estar voltado para o direito aí de polícia, o poder de polícia, tá? Bem, então, errada, assertiva, letra B. Letra C. O poder regulamentar consiste na possibilidade dos chefes do Poder Executivo de explicarem e detalharem as leis para sua correta execução ou de expedirem os decretos autônomos sobre matéria ainda não disciplinada em lei. Ok, pessoal, achamos a nossa assertiva. De fato, aí nós temos a finalidade do poder regulamentar. É aquela possibilidade que se dá ao administrador público de editar normas, de editar leis, editar decretos, de forma que a atividade da administração pública ela possa correr cumprindo o interesse público. Então, quando ele diz aí, né, que o chefe do Poder Executivo, eles podem editar normas para buscar a execução das suas atividades, disciplinando isso em lei, ele vai estar trazendo o poder regulamentar. E aí, a última assertiva, a letra D, o poder hierárquico impõe hierarquia entre a administração direta e as entidades que entregam a administração indireta. Pessoal, o poder hierárquico, ele tem a função de fato trazer hierarquias entre quem está dentro da administração pública, mas a gente falou que essa hierarquia não existe entre a administração direta e indireta. Controle meramente finalístico e não hierárquico, tá? Eu vou ter uma regra de subordinação dentro da administração. Então, dentro da administração direta, por exemplo, a gente tem lá o presidente da República e tem os seus ministros. Então, eu tenho uma figura aí de hierarquia e subordinação, tá? Mas dentro da própria administração direta. Assim como vai acontecer na administração indireta, porque a gente já falava que o controle aí, ele é um controle meramente finalístico, tá? Então, o que é que nós temos aí nessa predisposição da nossa terceira questão sobre poderes? É a configuração de que a assertiva correta seria aí a letra C, que de fato expõe o que seria o poder regulamentar, tá? Então, só para a gente fechar essa questão, lembrando, poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Lembrando aí que é necessário observar esse poder de polícia com uma maior cautela, porque é um dos poderes que mais é cobrado em prova, tá? Vamos para a próxima missão
verificando as duas questõezinhas de direito administrativo. Então, essa nossa próxima questão vai trabalhar a previsão do que dispõe o artigo 37 da Constituição. Já falamos sobre o artigo 37 em relação aos princípios constitucionais explícitos, e aí a gente volta dentro do próprio artigo 37 agora em relação ao que dispõe a prerrogativa dos servidores públicos, tá? Então, essa questão vai nos cobrar essa pré-determinação. Assinale a alternativa correta, considerando as normas da Constituição Federal sobre a administração pública em relação aos servidores públicos, tá? Bem, a primeira característica que a gente tem que verificar em relação aos servidores públicos, né? As próprias alternativas vão nos trazer isso, mas a primeira característica que a gente tem que lembrar é o seguinte: provimento, né? Para se tornar servidor público, provimento através de concurso público. E aí ele vai falar concurso público de provas ou provas e títulos, tá? Lembrando, duração, né, desse concurso público, 2 anos, prorrogável por igual período, tá? Então, de imediato, a gente já consegue responder a alternativa A, né? Porque olha o que a banca trouxe pra gente. O prazo de validade do concurso público será de até 4 anos. Epa, nem preciso ler, né? Bizuzinho de prova. Não vou nem ler mais a questão para não me atrapalhar, já vou direto. Já sei que não é 4, são 2 anos prorrogável por igual período. Então, a assertiva A já estaria fora, né? Já não vou marcar a assertiva A, tá? Bem, então já sei, ó, provimento por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, tá? A outra característica aí é relativa à duração, o prazo do concurso público, 2 anos, prorrogável por igual período. Lembrar que os cargos que são determinados, né, para concursos públicos, para me tornar servidor público, é disposto para brasileiros ou estrangeiros com determinação legal. Então, a lei já vai nos trazer a determinação legal relativa aos estrangeiros. Então, a gente teria essa disposição aí relativa à possibilidade dos estrangeiros. Mas lembrar, estrangeiros também podem, mas aí dentro dessa determinação do que dispõe a lei. Mas já eliminei a letra A. Vamos lá? A letra B vai dizer: as funções de confiança exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo, até a vírgula eu já posso parar. Olha o que ele está falando aí. Cargos em comissão, comissionados e cargos de confiança. O que foi que a banca fez aí, meus amores? Ela reproduziu o texto da Constituição lá do artigo 37, mas ao reproduzir, ela já trouxe um erro logo no iniciozinho da assertiva. Porque ela colocou pra gente aí, ó, as funções de confiança exercidas preferencialmente não, exclusivamente, está lá no inciso 5º, que dispõe o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, que é exclusivamente por servidores, né, ocupantes de cargo efetivo, e não preferencialmente. Então, ó, já encontrei o erro da assertiva B, tá? Ela trouxe a reprodução do inciso 5º do artigo 37, mas substituiu a palavra preferencialmente por exclusivamente, tá? Assertiva, então, errada. Letra C. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Resposta aí correta, pessoal. O que foi que ele fez? Reprodução do texto do artigo 37 em seu inciso 7º, tá? Desculpa, em seu inciso 8º. Então, houve aí a reprodução literal do que está disposto no artigo 37. Correto. Vai reservar vagas para pessoas portadoras de deficiência e os critérios de admissão. Ok? A letra dele diz: é vedado ao servidor público qualquer associação sindical, servidor público civil, inclusive. Pessoal, não é vedado, é garantido ao servidor público civil qualquer associação sindical. A vedação é para os militares. Para os militares existe a vedação da associação sindical. Eles podem até ter associação, né, em proteção, mas sindicato não. Proibição determinada por lei. Pessoal, esse artigo 37 ainda traz 2 disposições importantes para a gente, que a gente, mesmo não estando aí previsto na questão, a gente precisa lembrar, tá?
A primeira delas é a disposição relativa à acumulação de cargo público. Isso é muito cobrado em prova. Inicialmente, o legislador vai dizer que essa acumulação ela é vedada, né? E posteriormente ele diz, dentro dessa vedação eu tenho exceções. Desde que haja compatibilidade de horários, o servidor público ele vai poder cumular cargos. Mas a qualquer tipo de cargo, não. Ele traz 3 tipos de acumulações possíveis. Tenho que me lembrar dessas acumulações porque muitas vezes é bem cobrado em prova essa determinação, tá? Então ele fala aí, ó, eu posso acumular 2 cargos de professores, tá? Sem problema algum, desde que haja compatibilidade de horários. Segunda possibilidade de acumulação, um cargo de professor e um cargo técnico ou científico, tá? Possibilidade cabível. E a outra possibilidade que ele traz para a gente de acumulação é a possibilidade, na verdade, de acumulação de 2 cargos na área de saúde, tá? Então, 3 possibilidades aí de acumulação, desde que haja compatibilidade. A regra é a proibição, a vedação, a acumulação, mas pode se acumular nesses casos aí previstos com compatibilidade de horário. E a outra característica, pessoal, que muitas vezes é bem cobrado em prova, é a questão da responsabilidade civil objetiva do Estado, tá? Tá lá no artigo 37, no seu parágrafo 6º, essa determinação da responsabilidade civil objetiva. Lembrar que a administração pública, ela responde pelos atos praticados pelos os seus servidores, tá? E aí, claro, depois ela pode entrar com ação de regresso para ter essa característica aí de cobrar dos seus servidores, pode haver abertura de processo administrativo, né, para que haja essa observância de culpa ou dolo em relação à prática daquele determinado por seu administrador que gerou um dano a uma terceira pessoa. Tá? Mas a responsabilidade civil é uma responsabilidade civil objetiva. Tá lá na previsão do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Também aí dois detalhezinhos que nós precisamos observar em relação a essa determinação dos servidores públicos, tá? Então, de certa forma, a gente verificou aí algumas características do artigo 37 da Constituição Federal. Bem, a nossa próxima questão e última questão de direito administrativo, né, fala sobre o estatuto, tá? Dentro dos assuntos que vocês verificaram no conteúdo do direito administrativo, que é a Lei 7.990, né, de 2001, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. Então, é uma questão específica que está lá em direito administrativo, uma legislação específica, tá? E aí, ele traz aí uma questão voltada para a característica, né, aí do exercício da função, para o ingresso na carreira de policial militar. Analise os itens a seguir e considere as normas da Lei Estadual da Bahia, 7.990, de 27 de dezembro de 2001, Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, para assinalar a alternativa correta sobre os requisitos e condições para o ingresso na Polícia Militar. Então, ele quer saber quais são os requisitos. Pessoal, quais são os requisitos? Está lá no artigo 5º da lei, né? São condições para ingressar na PM Bahia, na Polícia Militar do Estado baiano. Quais são essas condições? Primeiro, ser brasileiro, nato ou naturalizado, tá? Segunda, a idade mínima de 18 anos e a máxima de 30, tá? Estar em dia com o serviço militar obrigatório para os homens, essa obrigatoriedade. Ser eleitor e estar no gozo dos seus direitos políticos. Não basta apenas que você tenha um alistamento eleitoral, é necessário que você esteja com os seus direitos políticos passíveis de serem utilizados, né? Você pode, existem algumas situações previstas na própria Constituição Federal em que você tem os seus direitos políticos cancelados, né? E aí, consequentemente, você não pode estar utilizando, mesmo que esteja alistado eleitoralmente, tá? Mas aí está no gozo dos seus direitos políticos. Idoneidade moral, né? Você tem que ter ali a sua moral, boa conduta dentro da sociedade para que você seja considerado idôneo moralmente e aí, consequentemente, ingressar na PM Bahia, tá? Aptidão física, a própria legislação vai falar que você tem a aptidão física prevista lá dentro do edital, como seria a observância dessa aptidão física, a escolaridade também definida no próprio edital e
a caracterização da Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. E além disso, ele vai falar da questão de altura. É isso que a questão está nos cobrando. E a assertiva, e veja que ela repete a questão da estatura mínima para os candidatos masculinos e femininos, mas aí ele vai requisitar da gente aquilo que está previsto no artigo 5º, tá? E a resposta aí seria a letra C. Possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino e 1,55 m para os candidatos do sexo feminino. Então, questão aí bem direta, né? Precisava de uma memorização dessa predisposição do Estatuto em seu artigo 5º, tá? Bem, pessoal, fechamos com essa questão aí, as nossas... Tirar as nossas dúvidas aí em relação a alguns pontos característicos do edital sobre direito administrativo, né?